E o Brasil ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior exportador mundial de algodão. No evento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, as entidades do setor destacaram que o posto de maior produtor mundial pode não se manter na próxima safra, mas que os dois países devem seguir se alternando no topo do ranking futuramente. Ultrapassar os Estados Unidos em volume de exportação era uma meta do setor com previsão para ser batida apenas em 2030, mas acabou sendo alcançada antes do encerramento do ano comercial de 2023-2024. O Brasil deve colher em torno de 3 milhões e 700 mil toneladas de algodão beneficiado nesta safra e as exportações devem alcançar 2 milhões e 600 mil toneladas. Além disso, cerca de 60% da produção já foi comercializada. Os maiores produtores de algodão atualmente são a China e a Índia, seguidos pelos Estados Unidos, deixando o Brasil em quarto lugar no ranking mundial, segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Para nos aprofundarmos mais nesse assunto, nós recebemos agora o presidente da Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, Miguel Faus. Olá, Miguel, boa noite, seja muito bem-vindo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e boa noite a todos os espectadores. Miguel, quais os motivos que levaram aí o Brasil, então, a ultrapassar os Estados Unidos como maior exportador mundial e a gente conseguir, então, bater essa marca que era aguardada somente em 2030? Bom, nós conseguimos isso nesse ano por uma combinação de fatores. Por um lado, a produção brasileira tem aumentado nos últimos anos. O Brasil é o terceiro produtor do mundo, não o quarto, como foi dito. Nós passamos os Estados Unidos na produção no ano passado, mas na exportação os Estados Unidos ainda eram o primeiro lugar. Os Estados Unidos tiveram uma quebra da safra e o Brasil continua aumentando o tamanho da safra, aumentando a produção. Com isso, conforme o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos, nós devemos fechar esse ciclo como o maior exportador mundial de algodão da Pluma. Miguel, uma boa noite da minha parte também. E eu queria entender qual é a previsão de vocês para as próximas safras e para a produção. É possível aumentar a produção do algodão? A gente chegou num teto. Como que a gente analisa o algodão aqui no Brasil para os próximos anos? Olha, a produção tem aumentado e deve continuar aumentando. A produtividade do produtor brasileiro, para você ter uma ideia, ela é o dobro da produtividade do produtor americano. E isso não é fácil. Dessa forma, é uma cultura lucrativa para o produtor e há um estímulo para aumento da produção. E as safras que concorrem com o algodão, que são o milho e a soja, não estão com os preços tão bons nesse momento. Então, a expectativa é que a produção continue a aumentar e como o consumo doméstico ele está estabilizado na casa das 700 mil toneladas, todo o excedente a mais que é produzido ele tem que ser exportado e colocado nos países lá fora. Então, para os próximos anos, a gente espera tanto aumento da produção como aumento da exportação. Quando a gente fala de algodão, a gente pensa que é uma atividade assim delicada, que exige muitos cuidados. O produtor ele precisa de muitos investimentos, é uma produção que é toda mecanizada. Como que ela funciona? Olha, a produção do algodão é altamente tecnificada. Os investimentos, tanto em sementes, em insumos, em técnicas, eles são extremamente elevados. Para você ter uma ideia, uma máquina que colhe soja, ela não colhe algodão. Ele precisa comprar uma colhedeira específica para o algodão que custa mais de $1 milhão. Ele precisa de ter uma usina de beneficiamento de algodão específica para o algodão e para trabalhar numa certa época do ano, na época da colheita. Então, o desenvolvimento da cultura, os agrônomos, os engenheiros agrônomos têm que ser muito especializados nas variedades de semente, nos defensivos,
Então, é altamente tecnificado, não é uma cultura, digamos, fácil. O produtor que entra nessa cultura, ele tem que entrar de corpo e alma, porque depois que ele entrou é muito difícil sair, já que os investimentos são extremamente elevados. Então, eles começam a plantar algodão, eles vão fazendo um sistema de rotação dentro das terras, mas eles têm que manter essa cultura porque o investimento é muito alto e se paga a médio e longo prazo. Miguel, eu queria saber um pouco mais sobre qualidade do algodão brasileiro comparado com os demais produtos de outros países e também entender o quanto que a gente importa mais, o quanto que a gente podia usar, o quanto que há crescimento para as próprias indústrias têxteis do Brasil aproveitar essa produção, como você tem falado, uma produção que só tem avançado. Olha, em termos de qualidade, o Brasil avançou muito nos últimos anos. O nosso concorrente, que tem a melhor qualidade, é a Austrália, porque lá é um algodão plantado no regime de irrigação. Então, eles têm uma qualidade superior e os outros países que têm, como o Egito, são quantidades limitadas. Mas a qualidade do algodão brasileiro tem melhorado muito nos últimos anos. E por isso a gente tem conseguido entrar nesses mercados, ganhar espaço, ganhar participação. Para você ter uma ideia, o Brasil chegou nesse ponto, mas o consumo mundial de algodão ele está estável nos últimos anos. Então nós tivemos que ganhar mercado dos nossos concorrentes, principalmente os Estados Unidos e a própria Austrália. Você só faz isso com qualidade, com preço, com sustentabilidade, rastreabilidade, certificação e muito trabalho por trás de tudo isso. Quanto à indústria local, esse é um capítulo um pouco diferente. A matéria-prima está aqui, ela está disponível em excesso, isso não é um problema. Mas a indústria sofre como todas as outras indústrias no Brasil, onde o custo de produção é muito elevado, a estrutura de impostos, enfim, o custo do Brasil, como é conhecido, acabam fazendo com que o Brasil não possa ser uma plataforma de exportação do produto manufaturado. Eles conseguem consumir uma quantidade de algodão onde eles produzem as roupas, os fios, os tecidos e as roupas que são consumidas dentro do Brasil. O Brasil não é uma plataforma de exportação de produtos manufaturados. Então, essa limitação já existe há muitos anos. Vamos ver se com a reforma tributária essa situação pode mudar e o Brasil pode ser um exportador, além da matéria-prima, de produtos manufaturados. Mas isso só com uma boa reforma tributária, uma reestruturação do país como um todo, a gente vai conseguir esse objetivo. Miguel, muito obrigada pela entrevista. Uma boa noite para você. Até mais. Obrigado, boa noite e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Até uma próxima.